Respeitável público, hoje a trupe de artistas rurais, composta por Lucas, Rodrigo e Gustavo, leva até você mais um capítulo da obra chamada Curso de Agronomia. Hoje traremos uma história, a história da fitopatologia, que não será contada por professores, nem doutores, nem estudiosos, e sim por pessoas comuns, porque aqui todo mundo é igual, você é como eu e eu como você. Passemos agora para a nossa história. Fitopatologia é uma palavra de origem grega. Fito significa plantas, patos, doença e logos, estudo. Fitopatologia, do inglês phytopathology, do francês phytopathologie, do árabe fitopatologia. Fitopatologia é a ciência que estuda organismos, os mecanismos, a interação e a forma de controle entre doença, o meio ambiente e o hospedeiro. Para chegar às suas conclusões, a fitopatologia se baseia na diagnose, sintomatologia, etiologia, epidemiologia e o controle das doenças. A fitopatologia é derivada da botânica e só se tornou uma ciência autônoma há menos de 100 anos. Mas ela, mesmo assim, é baseada em muitas outras ciências, como a virologia, bacteriologia, micologia e a microbiologia. Para o melhor entendimento da história da fitopatologia, esta foi dividida em 5 períodos, sendo ele o período místico, período da predisposição, período fisiológico, período ecológico e período fisiológico. Fique agora com eles. O período místico vai da mais remota antiguidade até o início do século XIX. Ele tem esse nome porque o homem não encontrava explicações racionais para as doenças de plantas e atribuía aí as causas místicas, né? Como se fossem castigos divinos, por exemplo. E na Bíblia, no Antigo Testamento, é onde se encontram os registros mais antigos de doenças de plantas. Vou citar um pedaço aqui. Aqui, ó. No Amós, capítulo 4, versículo 9. Eu vos feri com a ferrugem e a mângra no trigo. Vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras e vossos olivais foram devorados pelos gafanhotos. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. As doenças de plantas nesse período causaram fome, mortes e revoluções. Os hebreus e principalmente os gregos e romanos sofreram com esses problemas. Filósofos gregos como Aristóteles e Teofrasto se dedicaram a estudar as doenças de plantas, especulando sobre a origem e a cura. Acompanhe agora uma conversa entre Teofrasto e Aristóteles. Ficos devemos palavras mais sábios, Cacildes. Nicopolides, Seitarides, Gianacopoulos, Papadopoulos, Caristeas, Cavalo de Troia, Zeus, Olimpo, Atenas, Partenon. Como podes, Catapolis, Sarampos. Os romanos Plínio e Columela fizeram observações importantes sobre doenças do trigo, como a ferrugem e o carvão. A ferrugem era considerada um castigo do deus Robigo em função das ações dos homens. E a robigalha era uma festa anualmente celebrada para Robigo, em que eles sacrificavam animais nos campos de trigo para tentar apaziguar o deus. Durante a Idade Média, as referências de doenças de plantas eram muito esparsas. As mais importantes devem-se aos árabes, que foram radicados na Espanha. Entre eles, Ibn el-Aoun, no século X, em Sevilha, publicou um catálogo de doenças de plantas. Nela constava enfermidades de árvores frutíferas, incluindo a videira. Já no final do período místico, botânicos faziam a descrição de sintomas de plantas doentes. E com a evolução da micologia, a atenção foi voltada para a associação entre fungos e plantas doentes. Seguindo essa linha, Tillet associou a cárie do trigo a um fungo e Targioni e Tonzetti a ferrugens e carvões sobre algum fungo. No entanto, esse período foi marcado pelas teorias de geração espontânea e da perpetuidade das espécies propostas por Linneu. Dessa forma, as doenças eram descritas
com base nos sintomas e classificadas segundo o sistema binomial de Linneu. Estamos aqui na saída do vestiário da seleção, nesse intervalo de jogo Brasil e Suécia. E lá vem ele, o craque da seleção, Lucas Borges. Ei, Lucas Borges, pode dar uma palavrinha pra nós aí? Um minutinho, rapidinho. Então, qual foram as instruções do professor? Professor? Ah, na última aula do professor, ele estava falando sobre a predisposição, o período da predisposição. Que em 1807, um suíço chamado Prévost lançou na França um trabalho comprovando que a cárie do trigo era causada pela Tilletia cari, comprovando a teoria de Tillet, né? Só que o pessoal da geração espontânea estava querendo derrubar essas ideias dele. Um tal de alemão, o Unger, em 1833, lançou um trabalho dizendo que as doenças eram causadas por disfunções nutricionais na planta. E ele dizia que os micro-organismos eram gerados a partir disso. Dizendo assim, as doenças existem depois dos micro-organismos, tudo errado. Mas é nesse instinto aí de predisposição que a gente vai entrar pro segundo tempo. É isso aí, esse foi Lucas Borges e o Brasil volta! Pô, essa semana tava tenso, né? Final de semestre. Cara, eu tô cansadão, cara. Depois dessa aula de fitopatologia aí, veio o período de predisposição, eu já esqueci, não sei mais nada. Depois do período de predisposição veio o período etiológico. Só que eu não tô ligado como é que começa. Então, cara, o período etiológico começou com as descobertas do Anton Nebari, que ele propôs em 1853 que as doenças de plantas eram de natureza parasitória. Ele também provou que o fungo Phytophthora infestans era o agente causador da requeima da batata. E daí, depois dele, muitos outros cientistas estudaram as pesquisas dele e aceitaram elas como corretas. Ah, tá. Agora eu tô lembrando, cara. Teve aquele negócio de Pasteur lá em 1960. Ele veio com aquelas técnicas de esterilização, isolamento, purificação de micro-organismos. Foi nessa época aí que teve o período áureo da microbiologia. E também foi quando descobriram que várias doenças de animais e pessoas eram causadas por bactérias. E em 1880, o alemão Dreinert, ele descobriu a primeira bacteriose no Nordeste brasileiro. E foi a gomose da cana-de-açúcar. Só que, tipo, foi meio mal divulgado, assim, tá ligado? E daí acabaram dando crédito pra um cara 7 anos depois, um tal de Burrill, em 1877. E ele descobriu o crestamento na macieira e na pereira. E é causado pela Erwinia hemiglova. Em 1874, Koch, em seus postulados, pôde provar experimentalmente a patogenicidade dos micro-organismos. Ele ainda aperfeiçoou técnicas de isolamento de micro-organismos e utilizou meios de cultura sólido para o cultivo deles, de fungos e bactérias. E a maioria das doenças importantes, como míldios, carvões, oídios, ferrugens, foram descritas nesse período. O problema foram os vírus, né, que demoraram um pouco mais. Primeiro porque os microscópios da época não dava para ver os vírus. E também não dá para colocar eles em meio de cultura, não dá para pagar eles. Então, mas mesmo assim, Meyer, em 1886, conseguiu fazer a transmissão mecânica do vírus mosaico. Ele pegava as folhas do fumo e macerava e injetava numa folha sadia. Em 10 dias aparecia já os sintomas. E ele também conseguiu ver que a exposição desses vírus a 70 graus Celsius por algumas horas era suficiente para inativá-los. E falando em vírus, o Beijerinck, né, em 1898, ele descobriu, cara, que tipo, com uma pequena quantidade de seiva contaminada com o vírus do fumo, é capaz de, tipo, contaminar muitas plantas.